Olá, meus caros alunos, estamos aqui novamente para darmos continuidade à nossa disciplina e aos estudos de metodologia científica, continuando com o tema formas de citação. Então, na última aula, né, nós estudamos bastante como é que se faz a citação quando eu tenho um autor, quando eu tenho mais de um, mais de dois, mais de três, como é que isso funciona. E hoje nós daremos continuidade a esse assunto que é tão importante para que vocês desenvolvam com qualidade um trabalho científico. E aí, pessoal, eu inicio falando da questão de como é que a gente faz para citar uma lei. E para nós, da pedagogia, a citação de lei é algo muito comum nos artigos científicos e nos trabalhos acadêmicos. Imagina você está falando de educação e aí logo vem a possibilidade de citar a Constituição Federal, onde o direito à educação é dever do Estado, é direito de todos. Não é? Então, enriquece o trabalho, enobrece o trabalho. Fazer um trabalho acadêmico sem citar a LDB, sem citar os parâmetros, sem citar a BNCC, parece que fica pobre, né? Então, para a gente é muito importante. Então, o artigo de lei nada mais é do que um ponto específico da lei que define determinada coisa. A maioria das leis são cheias de informações, né? O pessoal do direito que gosta muito. Mas tem muitos parágrafos, tem muitos artigos, tem muitos incisos, mas no caso do artigo, essa expressão muitas vezes ela é abreviada, né? E ele sempre aparece junto a um número que informa o local da informação dessa lei. Se é uma jurisdição municipal, se é estadual ou se é federal. Então, em vez de utilizar o sobrenome, você deverá incluir a jurisdição dessa lei. Né? Então, isso tem que ficar muito certinho, tem que ficar muito bacana, tem que ficar muito amarrado dentro do trabalho, porque imagina a quantidade de legislação que existem no Brasil através das suas secretarias estaduais de educação, que são diferentes das leis, dos decretos, da legislação das secretarias municipais. Tá certo? Mas vamos aí por parte para vocês entenderem. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte: que na legislação, meus ilustres alunos, tanto eu posso fazer a citação direta, que é o que vocês já sabem muito bem, que é quando eu cito igual, colou, copiou. Ou eu posso fazer a citação indireta, que é o mais comum, não é? Porque às vezes uma legislação ela é muito grande, ou às vezes aquele artigo daquela lei que eu estou citando no meu trabalho, ela é muito grande. E aí eu vou focar apenas naqueles assuntos que me interessam naquele momento que eu estou desenvolvendo aquele trabalho. Então vamos lá. A citação de uma lei federal, não é? Então, de acordo com o artigo 1º da legislação tal, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege por esse código. Brasil, 1997. Então, eu coloquei uma lei aqui, pessoal, que ela é de âmbito federal. Não interessa se você mora em Minas, se você mora no Amazonas. Ela é uma lei federal. Se ela é uma lei federal, o que a professora ressalta ali em negrito e em vermelho? Brasil. Por quê? Toda vez que vocês lerem um artigo que tiver escrito Brasil, vocês já sabem, a partir de agora, que essa lei, ela é federal, ok? E aí, a gente vai agora para uma citação de uma lei estadual, desculpa, não municipal, estadual agora, né? Então, é uma lei do estado de Minas Gerais. Então, o estabelecimento de ensino, creche ou similar deverá capacitar seu corpo docente, a equipe de apoio para acolher a criança, o adolescente, todas as atividades educacionais, tal. Minas Gerais.
tá certo? Então, essa lei, ela é exclusiva para o estado de Minas. Se você for no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, provavelmente vai ter alguma coisa muito parecida com isso. Mas a lei é diferente, o ano é diferente e a escrita também é diferente, né? E aí a professora coloca para vocês aqui uma observação que é muito importante. Olha, mesmo sendo citação direta, não tem o número da página, tá certo? Então eu vou colocar de novo, relembrando o que eu acabei de falar. Nós vamos colocar a jurisdição. Então, se é uma lei estadual, essa é uma lei estadual do estado de Minas Gerais. E aí vamos caminhar mais um pouquinho com o nosso aprendizado. Agora nós vamos fazer aqui a citação direta, quer dizer, Ctrl C, Ctrl V, sem problema algum, porque eu estou citando. Então, é uma lei municipal. Então, o artigo 1º da lei tal, de 2018, informa que fica instituído o serviço da farmácia veterinária popular no âmbito do município do Rio de Janeiro, objetivando garantir o fornecimento gratuito dos medicamentos veterinários, tal, da saúde dos animais, beleza. Aí eu tenho uma informação que é importante. Qual que é? Olha só, eu já disse lá em cima que é a farmácia veterinária popular no âmbito do município do Rio de Janeiro. Beleza, eu já sei que é uma lei municipal, porque está escrito lá, não que eu adivinhei. Mas, porém, na hora de citar, tem um pequeno detalhe aqui que chama a atenção. Olha, eu coloquei entre parênteses Rio de Janeiro e entre parênteses, de novo, RJ. Por que que eu tive que fazer isso? Molica, bem que você falou que é tudo muito bem detalhado, né? É bem detalhado. Eu tive que fazer isso porque, coincidentemente, a cidade do Rio de Janeiro tem o mesmo nome do estado do Rio de Janeiro. Então, ali está escrito, olha, Rio de Janeiro, município, citação direta, lei municipal, beleza, já entendemos isso. E o RJ significa o estado do Rio de Janeiro. Se fosse São Paulo, eu teria que proceder da mesma forma. Se fosse Belo Horizonte, não. Belo Horizonte não, é Belo Horizonte 2018, UBA 2018. Por quê? Porque Minas Gerais, nós não temos nenhuma cidade que chama Minas Gerais, né? E muitas vezes vocês vão usar uma legislação de São Paulo para colaborar no trabalho mesmo. Olha, lá em São Paulo acontece isso, Minas acontece isso, é algo que lá já está acontecendo e poderia chegar para a gente aqui, né? E aí agora a citação indireta, né? Que quando você usa o que a gente chama de parafrasear a lei, você não usa a lei completa, você usa uma parte dela, você não copia, você usa, você menciona aquilo que é importante para a sua argumentação e não o que está escrito originalmente nessa legislação. Então, a lei federal é em citação indireta, né? Então, assim, o professor pode detectar, superar as dificuldades dos alunos, aí fala da lei 9.394/96, que é famosa para nós, no seu artigo 24, fala que a avaliação deve ser contínua, acumulativa, tal, Brasil, 1996. Então, eu não copiei, eu citei ali, olha, é uma forma interessante, eu citei que em seu artigo 24, o que eu tinha para falar, tá certo? Mas eu não copiei por quê? Porque é uma citação indireta e não se fez necessário que eu copiasse totalmente, né? E aí, a forma como eu vou colocar lá nas minhas referências. Aqui agora a professora já apertou um pouquinho. Quando eu estava explicando a citação direta, eu expliquei a forma de citar. Agora, na indireta, nós já estamos dando um plus ao nosso aprendizado. Eu estou fazendo a citação indireta e já estou explicando para vocês como será colocado lá nas referências do trabalho. Então, Brasil, Ministério da Educação, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 93, 94/96, Brasília, 1996, mais o que vem primeiro, Brasil, tá certo? Por que que vem Brasil?
porque é uma lei federal. E aí a gente vai para uma lei estadual. Então, olha, o artigo 1º da lei 16.925 de janeiro, tal, veda toda e qualquer discriminação que possa ser feita em relação à criança, ao adolescente, ao portador de deficiência, tal, tal. Eu também não copiei, eu citei, eu parafraseei, eu coloquei uma parte do que realmente me interessava. Então, de novo ali, ó, São Paulo, né? Entre parênteses, SP, 2019. E aí, o que vem nas minhas referências, né? São Paulo não é Brasil. São Paulo é dentro do Brasil. É, claro, gente, São Paulo é dentro do Brasil, mas eu estou falando de uma lei estadual. Eu só cito o Brasil quando é uma lei federal. Então, São Paulo, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, é a lei, e aí eu vou usar a mesma forma de citação que vocês já estão acostumados, disponível em, acesso em. Esse processo, vocês já estão bastante treinados nele, né? E aí agora eu venho com uma citação municipal indireta. Então vamos lá, o que a professora colocou. Foi instituído através do decreto número 6.362, de 22 de março de 2020, providências complementares à situação de emergência em saúde pública no município de Ubá e da outras providências. Ok, tranquilo, é uma citação de uma legislação da nossa cidade, tá certo? Onde o prefeito municipal, através do Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Ubá, ele lança um decreto, até que está sendo uma constante isso para a gente, né? Todo domingo, em função desse momento que nós estamos vivendo, à tarde, a gente já sabe que o prefeito, né, o doutor Edson, vai lançar um decreto novo para nos colocar a par da situação em função da pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo. Então, essa legislação que eu coloquei aqui, ela foi do dia 22 de março, né? Mas depois disso tiveram outros decretos, e aí Mônica, mas eu poderia citar isso no meu trabalho? Não sei, de repente, né? É até uma questão que vocês podem estar utilizando. Esses e tantos outros, né? Por exemplo, aluno que está fazendo sobre a questão de estágio, vai citar uma legislação municipal, né? Então, UBA 2020. Então, a citação indireta não precisa ter detalhes da lei, apenas uma menção. Então, eu não falei aqui, pessoal, o que o doutor Edson colocou nesse decreto sobre a questão de saúde emergencial no município, mas eu falei que tem esse decreto, né? Então, eu vou colocar a forma de referenciar. Vamos lá, todo mundo fera nisso. Vai chegar com os trabalhos redondinho, bonitinho para os orientadores e para a professora. Então, o BA é municipal, o BA é da nossa cidade. Diário Oficial Eletrônico, Minas Gerais, a lei tal, 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 domingo, 22 de março, disponível em. Se vocês clicarem nesse endereço eletrônico que a professora colocou, vocês vão dar direto nesse decreto do Diário Oficial Eletrônico do município de Ubá. Acesso em, foi no dia 15 que eu confirmei esse acesso. E aí, pessoal, a gente vai caminhar mais um pouquinho agora com a questão da citação de congresso, de simpósio, de órgão, de instituição que não tem autor. E isso acontece mais do que a gente imagina. Você entra, por exemplo, num congresso, numa carta regulatória de um congresso, e aí tem um texto assim fantástico, né? E texto de congresso costuma ser assim excelente, porque é muito atual. Você pega o Congresso de Educação de 2019, vai ter muita novidade, vai ter muita coisa interessante. Só que lá tá, o Congresso de Educação não tem um autor. Por quê? Porque foi uma compilação de dados de todas aquelas pessoas que se apresentaram naquele congresso, que palestraram naquele congresso, dos eventos que aconteceram. Então, para o caso de autoria coletiva, né, ou seja, não tem uma pessoa que escreveu, nem duas, nem três, nem quatro, foi um todo. Adicione o nome da instituição responsável como o autor, né? Não tem o autor é o Congresso. Mantenha tudo em caixa alta,
Adicione a data em que ocorreu, o mês e o ano, diferente um pouquinho, um pequeno detalhe aí que eu vou mostrar, e o nome da publicação em negrito, seguido da cidade, da editora, se tiver, e da publicação, né? Então, dentro desse Congresso Brasileiro de Educação de 2019, eu peguei uma parte desse relatório geral, que foi o fechamento do Congresso, que diz o seguinte: olha, é inquestionável a importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil que está inserida na base Nacional Comum Curricular, BNCC e tal, os direitos, tal, a criança como protagonista, não sei o que, não sei o que. Eu achei isso, eu falei, nossa, isso encaixa. Aí na hora que eu olho, eu falei, gente, como é que eu vou citar isso? Não tem autor. Não tem problema, não tem problema. Olha o que, que a professora colocou ali, entre parênteses, ao final, se fosse no início, seria caixa baixa. No final, caixa alta. Congresso Brasileiro de Educação, vírgula, 2019. Nossa, professora, eu não sabia. Pode. Só não pode plagiar, tá certo? O plágio, que é crime, que é errado, que desmerece os autores, os estudiosos, os pesquisadores. Aqui não, eu não tenho um autor, eu tenho vários autores que proferiram os seus ensinamentos nesse congresso. E aí, nas minhas referências, Molica, como é que eu vou fazer? Nossa, eu tenho jeito de citar? Tem. Então vai estar, olha, Congresso Brasileiro de Educação. Lembra que a professora falou que nesse caso, quando é um congresso, quando é um simpósio, quando é um workshop, quando é um seminário, quando é um evento, eu tenho que colocar o mês e o ano. Aí eu coloquei, ó, 7 de julho. 7 de 2019. Relatório geral em negrito, Bauru, que foi a cidade que ocorreu, São Paulo, 2019. Ok, aprendi mais uma coisa boa para vocês fazerem um artigo bastante atualizado, tá certo? Um outro exemplo aí que eu coloco, que é muito importante para nós da educação, que é o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Da mesma forma que poderia ser o MEC. Sabe um que a gente cita muito, pessoal? É o IBGE. Eu cito o IBGE. Eu não cito uma pessoa do IBGE. Os dados, eles são do Instituto Brasileiro de Estatística, né? Então, eu cito o órgão. E aí, fazendo ao contrário, né? Porque no anterior a professora colocou uma citação indireta com o evento no final. Agora eu faço uma citação indireta com o evento no início. Então, segundo o Instituto, né, sempre que eu tenho uma sigla, quando eu cito a sigla pela primeira vez, eu tenho que nomeá-la. 2013, então está dizendo a média de idade dos ingressantes no curso superior aumentou em relação aos outros anos, tal. Uma informação super atual, super interessante, mas não tem um autor. Não tem problema, eu vou citar o órgão competente. Então tá lá, ó, INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Censo do Ensino Superior. Negrito, tá certo? Porque é o documento que eu tirei. Porque se eu entrar lá no site do MEC, tem umas centenas de documentos, né? Vai ter o documento do FIES, vai ter o documento do ProUni, vai ter o documento do Enem. Não é isso que me interessa. O que eu interesso é o censo do ensino superior. Disponível em, vocês já estão treinados nessa parada aí, e a data que eu fiz o acesso, né? E aí a gente vai para mais uma citação, né? Mas eu tenho certeza que eu estou ajudando vocês, principalmente para os alunos que estão fazendo TCC, porque eu estou dando mais oportunidade de consulta fidedigna, legal, bacana, que pode ser usado nos artigos científicos, né? Então agora eu vou aí para a citação de internet com o autor. Por quê? Quando eu entro na internet para pegar um artigo científico, ele tem o autor. Então a forma de citação vocês já estão craque, né? É um, é dois, disponível em, acesso em, tá, beleza, já aprendemos. Mas aí como é que eu faço, Molica? Nossa, tipo assim, eu entrei num site bacana da USP, da Federal do Rio de Janeiro, vi um material excelente,
Só que não tem o nome do autor, Molica. Nossa, fiquei toda enrolada, queria tanto citar, mas não tem o nome do autor. Quem falou que não pode? Eu estou aqui para dizer que pode. Então, as citações de informações extraídas de texto da internet devem ser utilizadas com cautela, dada a sua temporeidade. É necessário analisar cuidadosamente se é um site confiável, se é uma instituição confiável, para que eu tenha informações corretas, né, fidedignas, indicando dados que possibilitem sua identificação, incluindo na lista de referências, né? Então, eu não vou colocar um blog de um cara que eu nem conheço, nem sei como é que funciona. Então, é importante lembrar de citar, além da data de acesso, o ano da publicação, e eu não vou colocar a página, né? Vocês lembram que na lei eu falei com vocês também que não teria página? Porque não se faz necessário dentro da BNT. Então, na citação da internet com o autor, né, eu também não preciso colocar a página. Então, eu vou lá. Esse aqui tá com o autor, tá beleza, tá tranquilo, vamos ver como é que fica. Então, entretanto, Mendonça e Guiraldi, 2011, beleza, tranquilo, sem problema algum. Mendonça, Ângelo e. Eu já expliquei isso na aula passada. Quando eu tenho dois autores, eu uso o e. Guiraldi Fernando, disponível em, acesso em, tudo certo, né? E aí eu venho agora para a citação sem autor, conforme a professora iniciou a fala. Então, aqui não tem autor, mas vamos citar da forma correta. Então, segundo Baby Boomers Brasil, 2013. Ah, professora, então o site, ele é Baby Boomers Brasil. É, exatamente, tá certo? É um site confiável, né? E ele não tem o autor. Então, eu vou citar o site. Ah, professora, eu não sabia que podia. Pois é, mais uma opção para você desenvolver o seu trabalho com extrema qualidade, fazendo a citação da forma correta. Então, o que o site fala, né? Nós não estamos ali, olha, citação de internet sem autor. Segundo Baby Boomers Brasil, há indivíduos nascidos no pós-guerra que estão deixando o mercado de trabalho por estar se aposentando e tal. Então, aí, como é que eu vou citar? Baby Boomers Brasil. Aposentadoria, que é o título dessa matéria, né? Disponível em, acesso em, de uma forma normal. E aí, para a gente também colocar aqui de uma forma interessante, eu tenho as citações com as omissões de palavras. Por quê? Às vezes, a pessoa faz uma citação direta, grandona, assim, meia página, mas daquilo tudo que ela está falando ali, tem pouca coisa que interessa ou que tem de tão importante. Então, eu preciso citar tudo. E aí, como eu não vou citar tudo, eu uso a forma dos colchetes, não é? Então, citações diretas com omissões de palavras. Algumas palavras, quando não interessam ao texto, podem ser eliminadas, sem que modifique o sentido do conteúdo. Essas palavras podem ser omitidas, tanto no início, quanto no meio, quanto no final. Quando eu coloco o colchete, é porque eu comecei faltando ou no meio eu eliminei alguma coisa ou porque eu não cheguei até o final, né? Então, devendo ser substituída por reticências entre colchetes, né? Essa situação pode ocorrer tanto na citação direta, longa, ou nas citações diretas curtas, né? Então, particularmente ao se pensar a produção das pesquisas nos cursos de pós-graduação, no campo da formação, tal. E aí, olha só, nesse exemplo que a professora colocou para vocês, eu já inicio com um colchete. Então, significa que eu já eliminei uma parte do que estava escrito pelo autor, que não me foi tão concernente, não me foi tão importante, não seria necessário eu colocar no meu trabalho. Então, eu já entro naquilo que eu preciso. Aí não fica aquela citação grandona que não tem uma fundamentação ou que
o início dela não faz link com o parágrafo anterior que eu estou trabalhando. Então, eu já entro ali onde mais me interessa, que é examinar as ênfases e temas abordados nas pesquisas e tal, tal. Então, aquele colchete ali significa que eu eliminei no início. Se esse colchete viesse no meio, é porque eu fiz uma afirmação do autor, suprimi algumas coisas e dei continuidade. Se o colchete vier ao final, significa que eu não completei toda a ideia do autor, porque o restante das afirmações não me eram convenientes para o que eu estava pesquisando naquele momento, né? Então, eu tenho uma outra forma aqui, que é a citação indireta, né? Mostrei a direta e agora a indireta. Então, os resultados da análise apontaram que a disciplina de EJA deveria ter uma proposta criativa, inovadora, procurando fazer com que a teoria e a prática contemplem procedimentos pedagógicos, didáticos, tal, tal, do docente, não sei o quê. Da mesma forma, Monique, então é só o nome do autor com um ano em caixa alta, da forma que você já tinha ensinado? Beleza, aquele colchete ali significa que eu não coloquei tudo, eu coloquei, né, mais ou menos a fala do autor, né? Então, isso é interessante para que vocês possam fazer um trabalho de qualidade, fazendo as citações da forma correta e definitivamente infringindo a lei do plágio, tá bom? Tamo junto, a gente devagar nós vamos complementando esse aprendizado aí da melhor forma possível, tá bom? Um beijo para todos e até